Muito bem, meus queridos e amados irmãos, concluindo o nosso pensamento sobre a oração modelo, a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, em resposta ao pedido do discípulo, ensina-nos a orar e como precisamos aprender a orar a cada dia, não é verdade? A partir do versículo de número 11, do capítulo 6 de Mateus, diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Queridos, ontem falamos sobre as 3 primeiras partes que diz respeito à pessoa de Deus, ao seu ser, ao seu reino e à sua vontade. Agora, meus irmãos, a segunda parte da oração do Pai Nosso, ela, irmãos, nos faz exatamente ver as nossas petições. E o interessante é que, meus irmãos, ela começa com a primeira pessoa do plural, nós, não é? O texto é muito claro: nosso pão, nossas dívidas, né? Nossos devedores, né? Não nos induza, né? Mas livra-nos do mal. Podemos ver perfeitamente, irmãos, e o cristão deve entender que ele faz parte de uma família, ele está inserido no corpo, né? Aonde, meus irmãos, nós devemos entender, meus irmãos, que o Pai, ele é nosso, que somos, meus amados irmãos, irmãos comprados pelo mesmo sangue, temos o mesmo Espírito, temos o nome escrito no mesmo livro, vamos morar na casa de nosso Pai e que, meus irmãos, iremos habitar no mesmo céu. Portanto, queridos, aqui ele começa exatamente orando, né? Sabendo que pertence à comunidade dos salvos. Comunidade dos salvos. E, meus queridos, a primeira coisa que ele pede é alimento, né? O pão nosso de cada dia. Fala das necessidades diárias, que nós devemos colocá-las diante do Senhor, sabendo que Ele é o nosso pastor e que nada nos falta, e que proverá tudo quanto é necessário na nossa vida. Todas as necessidades do homem integral, espiritual, emocional e física, são supridas pelo nosso Deus. Diz a palavra que nós não devemos andar ansiosos, afanados, mas que devemos fazer conhecida diante de Deus as nossas necessidades. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando ele pede pão, ele está pedindo as necessidades básicas, diárias do seu ser. E nós podemos confiar, meus irmãos, porque Deus cuida dos pássaros e dos lírios do vale, não é? Se Ele cuida tão bem deles, não cuidará de seus filhos? Aliás, meus queridos, devemos aprender que nas palavras do Senhor Jesus, oração é muito mais do que uma conversa. Oração é exatamente uma comunhão entre pai e filho. Amém? E ele diz: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, não é verdade? Louvado seja Deus. Deus, Ele sempre tem o melhor para seus filhos. Então, primeira coisa, nossas necessidades diárias, não é? O nosso pão nosso de cada dia. Segunda coisa, perdão, né? Perdoa as nossas dívidas. O pecado aqui ele é comparado a uma dívida, né? A uma dívida. Uma vez perdoados, meus amados, o sangue de Cristo apaga todos os pecados, borra todos os pecados. Porém, meus irmãos, devemos entender que ainda redimidos estamos em um corpo pecaminoso, uma natureza adâmica que ainda habita em nós. E devemos, queridos, exatamente
pedir perdão e saber que o perdão de Deus agora é condicional à medida que nós perdoamos aos outros, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se nós não temos um coração perdoador, não devemos fazer a oração do Pai Nosso. É perder tempo, porque o perdão de Deus agora é condicional ao perdão que eu libero. Uma vez que eu fui perdoado por Deus, todos os meus pecados e transgressões, eu devo demonstrar agora ter um espírito perdoador. Aliás, meus irmãos, quando alguém tem um espírito não perdoador, ou seja, não tem disposição de perdoar outros, essa pessoa não se parece com Deus. Essa pessoa se parece com o diabo. Porque Deus, Ele é generoso em perdoar. Então, aqui entra, meus amados, perdão de pecados. Não devemos esquecer isso jamais. Isso não pode ser uma oração mecanizada. Perdoa nossos pecados. Não. Tem que vir de dentro do nosso coração e temos a disposição de perdoar. E naquela pergunta do apóstolo Pedro, devemos perdoar 7 vezes, Senhor? 7 é o número da perfeição. Jesus diz não, mas ainda 70 vezes 7. Ou seja, devemos sempre estar dispostos a liberar perdão, porque nós fomos perdoados, não é? E por último, meus irmãos, pedido de vitória. Vitória sim, vitória sobre a tentação, não é? Livra-nos do mal, não é? Diz o texto, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. À medida que nós nos aproximamos de Deus em oração, com humildade, a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia nos diz que Deus nos guia em Cristo de triunfo em triunfo. E que, meus amados, Ele venceu a tentação. E pode nos dar vitória sobre a tentação. Não podemos vencer as astutas ciladas do maligno com nossa própria inteligência ou experiência, mas na dependência de Deus, de que é Ele que nos conduz em vitória, que é Ele que nos livra do mal, que é Ele que nos livra das estratégias do maligno. Então, nessa petição, é como se abrigar no Altíssimo a sua sombra debaixo das suas asas e dizer, Senhor, guarda-me, livra-me da tentação, dos ardis, das ciladas, das setas do maligno, e ao mesmo tempo estar convicto de que a vitória está em Deus nos conceder e não na nossa força. Por isso, meus amados, concluímos hoje de maneira simples essa reflexão sobre a oração do Pai Nosso. Que você possa levar suas necessidades diante de Deus, que você possa perdoar aqueles que lhe ofenderam como Deus nos ha perdoado a nós, e que possamos pedir a Deus vitória sobre tentações e sobre toda a força do mal, no nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe.